Fala galera gremista, aqui é Wagner Romero falando de Grêmio nada mais. E cara, derrota, como já era esperado, já que o Grêmio não tem jogado nada. O Grêmio perdeu para o Ceará em Fortaleza agora há pouco, 2-0. O técnico Gustavo Quinteiros mandou a campo de novo a escalação sem nenhum meia, transformando Edenilson nesse jogador, entre aspas, né, que é esse meia. Seguiu escalando Gemerson na zaga e Pavon lá na ponta direita. E ambos tiveram, obviamente, partidas desastrosas. O Pavon é um negócio de louco. E o Grêmio, assustadoramente, eu acho que o Grêmio, antes eu usava que o Grêmio estava evoluindo. Eu já não tenho mais uma palavra para definir o que está acontecendo com o Grêmio. E eu terminei o último vídeo na vitória contra o Sportivo Luquenho, falando que a queda de rendimento era tão grande, somada com essas situações que falam de supostos desentendimentos de alguns jogadores com o técnico e com os integrantes da sua comissão, que aquilo ali me permitia pensar que havia realmente algo estranho no vestiário. E, de novo, tudo que tem acontecido me leva a crer que alguma coisa tem. Os jogadores talvez não tenham comprado mais o discurso do Quinteiros, a maneira de jogar, o fato de alguns jogadores importantes tenham sido arquivados pelo treinador, né? Então, me permite fazer esse tipo de pensamento, de que não é só a questão do que não está dando certo, tem algo a mais acontecendo. O Grêmio, antes eu usava, como eu falei anteriormente, o Grêmio evoluía, agora não tem mais palavra, o Grêmio não tem nada em campo, cara, é um negócio, é bizarro. Eu tô repetindo os comentários que eu fazia agora ano passado, por exemplo. O primeiro tempo foi vergonhoso. O Grêmio sai perdendo 1-0 num lance de QI baixíssimo do Lucas Esteves. Porra, nós estamos em 2025, cara. O VAR existe desde 2000 e começou a ser implementado em 2017, 2018, aliás, finalzinho de 18. Pô, o jogador ainda não aprendeu que ele tem que marcar esse tipo de lance com a mão pra trás, cara. Ah, olha, velho, é muita burrice pra uns caras que ganham muito dinheiro, velho. Não consigo aceitar um negócio desse. Aí pênalti, 1-0 gol do Ceará. E ali o Grêmio começou a tentar jogar um pouco mais do jeito que dava. Do mesmo jeito que, aliás, que o Quinteiros trabalha, que é bola para os zagueiros e lançamento direto. Bola para o zagueiro, lançamento direto nos pontas. Numa dessas raras jogadas que deu certo, o Amuso acertou um cruzamento belíssimo para o Arezzo, que conseguiu perder o gol de cabeça. E aí eu fico aqui com cara de palhaço, porque eu falo que o Arezzo tem que ter mais chances. Fiz um vídeo sobre a oportunidade que o Arezzo ia ter com a lesão do Bright White. E ele até vem fazendo seus gols, mas hoje um jogo que o Grêmio realmente precisou dos gols do Arezzo e ele perdeu 2, 3 chances. Daí fica difícil. Segundo tempo ele volta, ele tira o Camilo, que é um jogador que eu já falei aqui, como marcador, olha, grata surpresa, marca, corre para tudo que é lado, tá? Mas não sai nada dos pés dele, Então ele recuou o Vila Sante, colocou o Cristaldo e o Grêmio melhorou. Claro que a gente tem que levar em conta que o Ceará também deu uma abdicada de jogar, segurar o resultado, 1-0. É óbvio que isso acontece no jogo. Né? Talvez se o Ceará fosse um time melhor, o Ceará não ia abdicar do jogo, ele ia seguir atacando. Mas ali naquela situação ele resolveu marcar, guardar o resultado. E aí o Grêmio, óbvio, teve mais volume de jogo, conseguiu trabalhar algumas jogadas, mas a gente não vê nada arquitetado em campo, é tudo na base da improvisação, né?
E aí depois ele coloca o Monsalve, coloca o Amudo tem que sair, entra o André Henrique, ele finalmente tira o Pavon, tem uma hora o Pavon armou o terceiro contra-ataque seguido para o Ceará e resolveu tirar o Pavon. Né? Colocou o João Pedro de volta como titular, parou com a birrinha que ele teve com o João Pedro, que isso é fato, teve uma discussão entre os dois no treino e o João Pedro virou terceira opção, que também não é uma maravilha, mas é melhor que o Serrote. E o Grêmio melhorou no jogo, né? Como eu já falei, o Ceará deixou o Grêmio também melhorar, porque o Ceará claramente abdicou de jogar, mas o Grêmio teve o domínio da bola, criou situações para empatar, talvez até merecia empatar. Só que se tu vai pensar pelo lado de questão de merecimento, merecia empatar, será que o Grêmio realmente merece empatar jogando da maneira que está jogando? Precisou ir para o desespero para colocar os meias e aí, quem sabe, armar algum tipo de jogada? Porque numa situação normal de jogo, de 0-0, esse não é o jogo do Quinteiros. O Quinteiros vai o cara do jogo direto, que não quer meias. E tá aqui, eu acho que eu posso criticar muito o Quinteiros, porque tá aqui um cara que elogiou o Quinteiros no início do Gauchão, porque eu fui no estádio ver um jogo e me impressionou a maneira que o Grêmio se comportou aquele dia, e foi curiosamente antes dos reforços chegarem, né? E o trabalho ele não caiu, ele deslanchou, ele estava aqui, todo mundo elogiando, e o negócio desandou de um jeito que não é normal, cara. Então por isso eu fico bem tranquilo para criticar, porque tem que ser assim também, que se tu faz as coisas certas, tu elogia, se não faz, tu tem que criticar. E a questão hoje, e eu já venho debatendo isso com várias pessoas há muito tempo, né? A questão hoje já não é mais se o Quinteiros vai ser demitido. A questão é quando. Porque ele não me parece ser o tipo de cara que vai mudar suas convicções. É um cara que vai seguir insistindo no Gemerson, vai seguir colocando o Pavon, vai seguir jogando sem meias, vai seguir tendo como única jogada, única maneira de jogar a bola longa dos zagueiros na lateral inversa. Ou seja, ele leva o time adversário, ele tem ali um conceito de levar o time adversário para um lado e aí inverter a bola no outro para pegar os pontas numa situação de mano a mano, de repente, né, ou até de algum tipo de vantagem numérica naquele lado do campo. Esse é o jeito dele jogar, é a nota dele, é um treinador de uma nota só. Então, eu acho que, cara, eu acho que nem ano passado eu pedi o fora Renato, porque eu achava que o Grêmio tinha que ir até o final do ano com o Renato, tinha que cair com o Renato ou se livrar com o Renato. Porque se caísse, ia acabar com o folclore de que com ele não cai, né? E ele falava que com ele não caía, então tinha que ficar até o final. Eu acho que vai ser a primeira vez aqui nesse canal que eu vou pedir a queda de um treinador, né? E porque do jeito que tá, eu não tô vendo condições de mudança. E depois no final, aquele segundo gol do Ceará, ele permitir que o Volpi vá para a área, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, cara. Isso aí já me parece, se ele permitiu ou não, já me parece quase um desmando, como se os jogadores fizessem o que desse na cabeça e vou lá e seja o que Deus quiser, né? Tu olha o anímico dele, o semblante do treinador já é um semblante de quem parece que já se entregou. Então, para mim, a questão não é mais se o Quinteiros vai cair, é quando que vai cair e quando que Alberto Guerra e os seus pares aí vão tomar a decisão. Vão esperar a gente tomar um choque do Flamengo, perder mais um Grenal, se é que ele vai chegar até lá. Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Feito.